Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Abra a palavra em Marcos capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos meditar por alguns momentos nesse texto, depois vamos participar do pão, participar do vinho. Diz assim o versículo 53 de Marcos capítulo 14. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitas testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer que destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote, levantando-se diante deles, perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estão te fazendo? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que vocês acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, vedaram-lhe os olhos, deram-lhe murros e diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. A partir do final da tarde de quinta-feira, Jesus enfrentou 2 tribunais. No meio da noite de quinta-feira, depois da celebração da ceia, Jesus foi preso por uma guarda do sinédrio. E uma guarda dos romanos, um pelotão de soldados romanos, vieram com a guarda do sinédrio, eles tinham uma segurança particular, para reforçar, para ver que se não haveria nenhum problema com a prisão de Jesus. Então, ele é levado à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote naqueles tempos, para lá ser julgado religiosamente. É um tribunal religioso. Eu queria só fazer um destaquezinho para você que lê a Bíblia assim, buscando os detalhes do texto, né? Olha o finalzinho do verso 53, irmãos, muito interessante. Só um parêntese aqui, tá? Diz assim, o finalzinho do verso 53. Pedro chegou lá, seguia Jesus de longe, chegou na casa do sumo sacerdote, na casa de Caifás, sentou-se ali com os guardas, né? E esquentava-se junto ao fogo. Era uma noite de frio. E nessa noite com frio, ou de frio, Jesus suou sangue. Interessante. Outra hora a gente fala mais sobre isso. Suou sangue em terrível angústia de alma. Jesus soa sangue. O outro tribunal que Jesus precisou enfrentar já na sexta-feira foi o tribunal de Pilatos.
o tribunal romano. Jesus foi levado diante de Pilatos, que era o governador romano, para a Palestina naqueles dias. E essa acusação levada diante de Pilatos precisava ser por escrito. Diante dos religiosos, lá na casa de Caifás, bastava a acusação oral, falarem de Jesus. Já diante de Pilatos, era preciso que a acusação fosse levada por escrito. Os líderes religiosos tomaram essa providência, levaram. Quando a gente lê Deuteronômio, nós vamos ver que esse julgamento lá na casa de Caifás tinha alguns detalhes para serem cumpridos. Era preciso, diz o livro de Deuteronômio, que pelo menos 2 ou 3 testemunhassem, 2 ou 3 testemunhas testemunhassem contra o acusado, nesse julgamento oral. Não apareceram, e os que falaram de Jesus se contradisseram. Deixaram Caifás e o Sinédrio numa situação muito complexa, mas eles ainda tinham um recurso, que era recorrer a Pilatos. Esse tribunal religioso não tinha condições, não era permitido condenar. Mas Pilatos, o tribunal romano, o tribunal de Roma, do governador, podia condenar Jesus à morte. Tinha essa condição. Meus irmãos, lendo o texto, nós vamos encontrar, lendo o texto todo do Novo Testamento, 6 pessoas que testemunharam a inocência de Jesus. Que Jesus era inocente. Olhem Mateus 27, versículo 4. O testemunho de Judas, aquele que traiu Jesus. Ele dá um testemunho dizendo assim, Mateus 27, 4. Pequei, pois traí sangue inocente. Pequei, traí sangue e dele era inocente. Judas. Mateus 27, 5 nos informa que, dito isso, Judas saiu e enforcou-se. Atos 1, 18, nós vamos ler que Judas saiu, depois de pronunciar essa palavra, e se jogou num precipício, seu corpo se arrebentou lá embaixo em pedras. E aí, há 2000 anos atrás, os teólogos vêm discutindo se Judas se suicidou, ou se enforcou, ou se Judas se lançou do precipício. E vão fazer essa discussão até a volta de Jesus. E se Judas estiver no céu, poderão consultar, de repente, Judas lá e falar: Judas, e daí? Você fez o quê? Cometeu suicídio de que forma? Certo? A verdade é que ele, em terrível angústia de alma, cometeu o suicídio. Então, a busca, o que é o suicídio? É a busca de uma solução para um problema da vida. Um problema para o qual a pessoa acha que não tem solução. Mas o suicídio é a mais cruel de todas as decisões. Quem comete suicídio esquece de algo muito importante. Ele esquece do sofrimento que ele vai causar aos seus queridos, aos pais, aos irmãos, aos amigos. E a Bíblia diz que quem concede a vida é Deus, e que quem tira a vida é Deus. Se você souber de alguém que tem tendência suicida,
que está falando em suicídio, procure ajuda. Vá até ele para ajudá-lo. O suicídio não resolve. O suicídio só causa sofrimento. E sabe a quem o suicídio causa sofrimento? Aos mais queridos do suicida. Aqueles mais perto dele é que sofrem com essa atitude. Judas disse: ele é inocente. E aí nós chegamos em Mateus 27, 19, e nós vamos ouvir o testemunho da mulher de Pilatos. Ela diz para Pilatos, chega lá, Pilatos está naquela dificuldade tremenda, não sabe o que fazer, a multidão lá gritando, e ela chega por trás lá no ouvido de Pilatos e diz, ele sentado no tribunal, diz Mateus 27, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonhos eu sofri muito por causa dele. Em sonhos. E aí, uma outra discussão teológica. O que a mulher de Pilatos sonhou? E aí começaram as possibilidades do sonho que a mulher de Pilatos teve. E a primeira é de que Pilatos desejava a condenação de Jesus. Desejava resolver aquele problema de alguma forma. E o tribunal religioso não tinha poder para isso. Trouxeram ele então ao tribunal romano e Pilatos, ao mesmo tempo que queria a morte de Jesus, também desejava agradar a multidão. E agora a mulher traz esse recado no seu ouvido: não te envolvas na questão desse justo. Ele está certo, ele não está errado. Não. Mas a multidão fazendo pressão em Pilatos. Meus irmãos, cuidado com a multidão. Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque todos os atores de Hollywood, não é porque todos os jogadores famosos estão fazendo, não é porque todos lá na fábrica, lá no prédio, estão fazendo, não é porque toda a sua família faz. Ah, pastor, isso é um costume da nossa família, já vem lá dos meus avós. Meus irmãos, não é porque todo mundo está fazendo que esteja certo. O que está sendo feito é preciso trazer a luz da palavra de Deus. Cuidado com os gritos da multidão ao nosso redor. Foi a multidão que levantou o bezerro de ouro, colocou Arão na parede e fez Arão construir o bezerro lá nos pés, ou no pé do Monte Sinai. Cuidado. A mesma multidão que domingo gritou, Hosana, Hosana, domingo à tarde, na sexta-feira gritou, crucifica-o, crucifica-o. Cuidado. Cuidado com os gritos da multidão. Então, falando sobre as conjecturas aí sobre o que a mulher de Pilatos sonhou, tem duas opções mais conhecidas, mais aceitas. A primeira é de que ela tenha se convertido, ouvindo falar de Jesus, creu no que Jesus pregava, alguém pregou para ela e ela então se converteu e não queria ver Jesus morto. A outra explicação que se dá a esse sonho da mulher de Pilatos é de que ela não queria que Jesus morresse para impedir que o plano de Deus se cumprisse. Jesus morrendo na cruz
para ser o nosso Salvador, usada por Satanás para interferir e não permitir a morte salvadora de Jesus. Duas interpretações. Aí, o que eu aprendi aqui nesse texto e essa palavra da mulher, esse testemunho da mulher de Pilatos, irmãos. Cuidado com o sonho. Sonho tem um monte de interpretação. Pode-se interpretar o sonho de várias maneiras, muitas maneiras. Cuidado com pedir sonhos, ter sonhos, tá bom? Por que nós não precisamos de um anjo batendo na nossa porta? Por que nós não precisamos de um sonho para Deus nos dirigir? Nós temos tudo registrado aqui, na Palavra de Deus. Consulte a Palavra de Deus. Um dos maiores problemas que eu venho enfrentando nesses 44 anos de ministério, pessoas que me abordam para contar o seu sonho. Eu não tenho problema nenhum em ouvir sonhos. A pessoa me contar o sonho dela. Eu tenho dificuldade, eu nunca sonhei, nunca tive essa experiência de sonhar. Deus sempre me orientou pela palavra dele, pela comunhão com ele, através da oração. Tudo bem, eu ouço o sonho, acho legal, e a pessoa até dá detalhes sobre o sonho. Pega, irmãos, complica para mim, eu fico meio na situação de Pilatos, não sei o que fazer, quando a pessoa diz assim, pastor, interpreta para mim o sonho. Aí eu fico numa situação, irmãos, não tenho esse dom. E tem pastores, tem missionários que interpretam o sonho, né? 2 meses depois, 1 mês depois, não dá nada daquilo. Olha a responsabilidade. Aprendi isso aqui com a mulher de Pilatos. Cuidado com os sonhos. Ela depôs a favor de Jesus. Tem também o testemunho de Pilatos, que está em João 18. Você pode ver aí. Saiu Pilatos, João 18, 38, para onde estavam os judeus, e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos não viu mal, não viu erro nenhum em Jesus. Então a multidão que gritou hosana, agora grita crucifica-o, e Pilatos ouve a multidão. Se você tem ouvido a multidão, se você tem ouvido Pilatos, que ouviu a multidão, pare com essa postura, essa atitude de Pilatos, e comece a ouvir. Por que a gente chama a Bíblia de Palavra de Deus? É Deus nos falando, Palavra de Deus. Então, irmãos, o testemunho de Judas, o testemunho da mulher de Pilatos, o testemunho de Pilatos, o homem é inocente, todos eles falaram isso. Mas a gente chegando em Lucas 23, que narra também esse momento, nós vamos ver o testemunho de Herodes, né? Diz assim o texto, vocês me trouxeram este homem, eu examinei, Lucas 23, 15, na presença de vocês, e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Era uma tentativa de Pilatos de se livrar de Jesus, ou foi uma das tentativas. Herodes estava, por acaso, visitando Jerusalém, e Pilatos quis passar para Herodes a responsabilidade pelo julgamento de Jesus. Pilatos era o governador da Judéia e Herodes era o governador da Palestina. Pilatos cuidava mais da cobrança de impostos e prevenia a província ali contra ataques inimigos.
Essa era a função de Pilatos. A função de Herodes era tratar de assuntos religiosos. Mas essa função. Pilatos, isso é a questão aí com os judeus e Jesus é religiosa. Vou mandar para Herodes. Ele resolva isso. E Herodes responde: eu examinei esse homem, eu conversei, eu fiz perguntas, não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Ainda em Lucas 23, nós vamos ver no verso 41, o testemunho de um dos malfeitores. Ele diz assim, Lucas 23, 41, nós estamos sendo punidos com justiça. Olha a fala desse homem. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Irmãos, a fala desse homem, desse malfeitor, é a prova de que a nossa consciência nos julga. Não precisa ser crente para saber o que é certo e o que é errado. Isso está em nós. Saber o que é certo ou o que está errado. Um homem mau recebe a pena de morte, morte de cruz, mas reconhece que Jesus é inocente. Está consciente disso. Mesmo com toda a vida de maldades que ele levou, sabia que Jesus era inocente. E ainda, um sexto testemunho, outra pessoa, falando da inocência de Jesus. Mateus 27, 54. O testemunho do centurião, que foi lá no Calvário para coordenar o levantamento de Jesus na cruz, para coordenar ali os soldados naquela tarefa. Ele assiste tudo e ele diz, 27:54 de Mateus, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era Filho de Deus, inocente. Centurião romano, oficial romano. Nesse momento aqui, irmãos, 2 véus se rasgaram. O texto bíblico diz que o véu do templo, quando Jesus fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou, de um pano muito forte, com 72 dobras. O historiador Joséfo diz que para rasgar aquele véu, era preciso amarrar 2 cavalos fortes, um em cada ponta daquele véu, e bater nos cavalos, cavalos esticarem o véu, quem sabe o véu se rasgaria. Quando Jesus morre na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse véu rasgou-se. Agora, não era só o sumo sacerdote que podia ir lá atrás, no Santo dos Santos, para receber mensagens de Deus, para falar do povo, as mensagens do povo para Deus. Com o véu rasgado, todos agora, pela morte de Jesus na cruz, temos acesso direto a Deus. Todos. Não precisa mais, véu não é só o sacerdote que pode entrar. 2 véus se rasgaram. O véu no templo, e nesse centurião, o véu da incredulidade. Não cria, passou a crer. Não cria, passou a crer. Um dia, se você tem Jesus como Salvador, o véu da incredulidade cai, sai da nossa mente, dos nossos olhos. Cai, sai.
Estou me lembrando daquele encontro do homem que era cego, chega perto de Jesus, Jesus o toma pela mão e o afasta da multidão para um lugar onde os dois ficam sozinhos. Jesus se abaixa, gospe na terra, faz um lodo, passa nos olhos do homem, limpa depois, pergunta para o homem: você está vendo? E ele diz assim: eu vejo os homens como árvores. A visão dele ainda está embaçada. Vejo os homens como árvores. Tem muita gente, tem até crentes, que não tem uma visão exata de Jesus. Não tem uma visão exata dos homens, das pessoas que estão se perdendo e indo para o inferno, sem Jesus e sem salvação. Aí Jesus toca de novo nos olhos dele, e aí Jesus pergunta: e agora? Agora eu vejo, Senhor. Esse é o segundo toque nos olhos, é o segundo toque no espiritual que nós todos precisamos receber de Deus. O véu da incredulidade, ele ainda está embaçando na nossa frente. É preciso o segundo toque de Deus na sua vida. E isso pode acontecer num culto, isso pode acontecer enquanto você está lendo a palavra, isso pode acontecer no seu quarto, enquanto você está na presença de Deus, e você diz: Senhor, abre por completo a minha visão. Eu não quero ver mais os homens como árvores, quero ver os homens, as pessoas, como almas que precisam de salvação. O véu da incredulidade, o segundo véu, foi desfeito. O véu da incredulidade nos olhos daquele centurião. Então, para terminar, uma pergunta. Se a Bíblia narra 6 testemunhos de que Jesus era inocente, por que Jesus morreu? Precisavam apenas 2 ou 3 testemunhas para condenar. Temos aqui 6 testemunhos de que Jesus não fez aquilo de que ele estava sendo acusado. Por que Jesus morreu, mesmo sendo inocente? Quem nos dá a resposta é Pedro. Primeira carta de Pedro 2, versículo 24, diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Fôssemos justificados através da morte de Jesus. Pedro continua no capítulo 3, 1 Pedro 3, 38, Pedro diz: Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então, só uma pessoa sem pecado podia pagar pelos pecados de todos nós. E aí o seu amigo incrédulo, o seu patrão ateu, vai perguntar: mas como é que é isso? Como é que você acredita nisso? Como é que pode uma coisa dessa? Um homem sem pecado morre para pagar o pecado de todos. Como é que funciona isso? A âmbito espiritual, qual é a explicação que você me dá para isso? Pode perguntar para você. Um parente pode perguntar para você. Irmãos, isso é a palavra de Pedro. Não é questão de argumentação, de ficar batendo boca, de ficar dando explicação. Essa questão aqui é uma questão de fé. A pessoa crê ou não crê. Aliás, todos têm fé, né? Todo mundo tem fé. Pergunte amanhã no metrô, pergunte lá no seu trabalho.
Todos têm fé. Não existe pessoa que não tenha fé. O índio, quando levanta de manhã e vai lá na beira do rio e saúda o nascer do sol, ele está expressando fé em um Deus. Fé, todos têm. Todos têm. A grande questão da vida humana é aonde você tem depositado a sua fé. Onde a sua fé está firmada. Esse que é o detalhe, essa que é a questão. Então a Bíblia é um convite à fé em Deus. E aqui está o texto. Jesus morreu para levar no seu corpo os pecados ali na cruz, no madeiro. Guarda essa frase. Se você não guardou nada do que eu falei, antes da gente beber do cálice e comer o pão. Não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz. O que segurou Jesus na cruz foi o amor. O amor por nós. Para nos levar de volta para o céu. Para nos levar de volta para o paraíso. De onde nunca deveríamos ter saído. Amor. Amor de Deus. Amor de Jesus. Para nos levar de volta para o Pai. Esse amor é que segurou Jesus ali na cruz. E domingo ele ressuscita. Vence a morte. E é isso que está reservado para aqueles que creem nele. Voltarei para vocês. Não vou deixar vocês órfãos, para que onde eu estiver, vós estejais também. Abaixe a sua cabeça. Pegue o seu cálice nesse momento. Eu vou ler um texto bíblico. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Queria só que você ouvisse a orientação da palavra de Deus sobre esse momento. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, o que nós vamos fazer agora, seguindo essa orientação da palavra de Deus. 1 Coríntios 11, verso 23. Porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso, lembrando de mim. Esse é o meu corpo, que também é entregue, que é partido por vós, em favor de vocês. Façam isso, lembrando de mim. Lembrando esse amor. Lembrando o que Jesus sofreu ali na cruz. Comamos desse pão, irmãos, em lembrança do amor de Deus e de Jesus por nós. E antes de ser preso, quinta-feira à noite, Jesus continua nos orientando. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Indignamente aqui é se você não entende nada, não está entendendo a cruz. Você precisa entender a cruz, aceitar Jesus como Salvador, para então participar desse momento.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem entender, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que dormem. Voltando ao verso 25 para completar esse momento. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Lembrando de mim, faço uma aliança com vocês. Lembrando dessa aliança, lembrando do amor de Deus. Bebamos, irmãos, o cálice. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce, maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus, seja conosco até esse dia em que Ele vai voltar. Amém. Amém. Deus abençoe você.